Elisândria da Silva. Quando que você começou a trabalhar na UniOeste? Eu entrei na UniOeste no ano de 2000, fiz concurso em 99 e tomei posse em fevereiro de 2000. Mais de 24 anos Você já. estudou aqui também na UniOeste? Estudei aqui, entrei na época que era Festival ainda, entrei em 92. Peguei a transição, né, da Festival para a UniOeste, que foi em 94, que formalizou. E quando eu concluí o curso, que eram 5 anos, já saí com o diploma da universidade, da UniOeste, né? Eu esqueci. Foi em 96 que eu concluí o curso. Pedi antes, eu quero que você fale a sua formação também. Ah, tá, tudo bem, não tem problema. A minha formação é na área de administração, fiz o curso aqui mesmo, né? Depois do curso de administração eu fiz uma especialização, já pensando na carreira docente, né? Comecei uma das primeiras turmas de especialização que teve em Cascavel. Fiz também um curso de metodologia de ensino superior aqui na UniOeste, a especialização foi fora. Depois que eu ingressei na UniOeste, eu fiz o mestrado em engenharia de produção e posteriormente fiz o doutorado em administração. Então a minha formação é toda na área de gestão mesmo. Para quem conhece aqui os blocos antigos, né? O nosso bloco, quando eu tinha aula, era o bloco E, onde hoje funciona o setor de informática ali e o EAD, né? E os blocos iam só até o E, o nosso era o último bloco. Quando a gente saía na última porta ali do bloco, você tinha estacionamento e terra e grama e sítio para trás, né? Não tinha mais nada. Depois disso é que vieram os laboratórios, os outros cursos. E aí com a transição para a UniOeste em 94, começou de uma forma bastante rápida, né? A construção dos outros blocos de sala de aula, da biblioteca, da reitoria, porque era realmente só a parte dos blocos que a gente chama de blocos antigos da Festival, né? Então o nosso era o último, ainda não existia o curso de computação que veio depois, né? Que daí foi ampliando. E esse crescimento foi bastante rápido, porque eu concluí em 96 e em 99 eu fiz o concurso, né? Quando eu entrei em 2000 nós já tínhamos todo o prédio de sala de aulas, o bloco A, né? Já existia a biblioteca, os prédios de biológicas da reitoria, então foi um crescimento bastante rápido a partir do momento que formalizou a instituição até ela se formar fisicamente, né, no espaço aqui da universidade. Nessa época o curso era diurno ou era noturno? Eu fazia o noturno, nós tinha uma turma diurna também, mas na metade do curso, quando a gente foi para o terceiro ano, o pessoal do diurno foi absorvido, digamos assim, né? A turma foi extinta e eles passaram todos para o turno da noite, porque não tinha muita demanda, né? Então passou desde então, acho que isso foi em 94, se não me engano, 94, 95, passou então a ter só o curso noturno desde então. E você chegou a participar do movimento acadêmico, centro acadêmico ou não? Não, eu trabalhava já na época, né? A maior parte dos nossos estudantes trabalha durante o dia e estuda à noite, eu fazia isso, né? Eu trabalhava às 8 horas de um turno normal e estudava à noite, então não tinha assim muito... A gente tinha um envolvimento muito grande na turma, na nossa turma mesmo, né? De estudo do curso, mas não tinha um envolvimento assim com o movimento estudantil da instituição, mesmo porque era faculdade ainda, então acho que era um pouco menor isso, né? A gente não se ouvia falar de eleição de ADCE, pelo menos eu não tive conhecimento de ver esse movimento naquela época, 92, 93, né? E depois a gente está concentrado em concluir o curso e seguir a vida, então não deu tempo de participar de nada. Como estudante não deu tempo. E como que era a convivência entre os alunos com os professores? Era muito diferente do que é hoje? Olha, eu acho que não é muito diferente, porque a gente tinha, assim, o curso todo funcionava ali naquele bloco, né? Todas as turmas do primeiro ao quinto ano, as salas dos professores estavam no mesmo bloco, então a gente tinha uma proximidade muito grande com os professores, né? As orientações, então a movimentação de alunos acontecia toda ali, né? Lá no início, onde hoje é a direção e o almoxarifado, funcionava a cantina, né? Então todo mundo encontrava os outros cursos naquele espaço. Então a nossa movimentação, a interação com os professores era bem interessante porque era muita proximidade, era um campus pequeno, né? Hoje a gente está um pouco distante, os professores estão aqui, o curso está lá nas salas de aula do outro bloco, ou está em outro piso, então tem um distanciamento físico, mas eu acho que a gente consegue manter assim essa proximidade com os alunos pelas orientações, pelas disciplinas, né? Então mantém também um bom relacionamento da mesma forma, eu vejo. E em relação aos outros cursos, por exemplo, os alunos, os professores de outros cursos, vocês tinham, como era menor, era mais concentrado isso?
Você percebe diferença em relação a isso? Então, faz bastante tempo, né? Eu não consigo ver muita diferença nesse sentido, porque a nossa interação também era assim, nesses momentos de intervalo, e sempre alguém conhecia alguém de outro curso, né? A gente tinha muita movimentação entre os cursos. Alguém começava a administração, mudava para economia, eu começava a economia, mudava para contábeis. Então, sempre tinha alguém na sala de aula que tinha vindo de algum outro curso, ou que estava fazendo uma segunda formação. Então, a gente tinha essas pontes de contato, mas não era uma coisa que você via a interação que existe hoje, né, dos centros acadêmicos, né? A gente tinha um princípio de empresa júnior, mas eram poucos alunos, era só do nosso curso. Então, a gente não tinha muito dessa movimentação que a gente vê hoje, né, de DCE, de centro acadêmico, com participação nos conselhos, porque os conselhos, eles não existiam até então, eles passaram a existir a partir de 94, né? O centro mesmo passou a existir a partir de 2000. Então, não era uma atividade comum, né, a inserção dos acadêmicos nesse tipo de decisão, que hoje a gente tem uma participação bem mais significativa, né? E quais são as memórias, assim, de você como acadêmico, as memórias mais vívidas, mais interessantes que você tem? Eu acho que dos trabalhos que a gente fez, né, os trabalhos, assim, porque toda a experiência de estudo que a gente tem, muitas das coisas elas vão se perdendo, porque faz muito tempo, alguns professores a gente lembra alguma coisa que teve, outros não, né? Mas eu acho que os trabalhos das equipes mais próximas, que a gente tinha mais contato, são as coisas que a gente mais guarda, né? Então, alguns a gente tem contato até hoje, né? Mesmo que distantemente, uma vez a cada 5, 10 anos mantém um contato, mas são os colegas que fizeram trabalhos que foram mais marcantes, né? Que a gente fez trabalho em grupo, estudos, coisas práticas, eventos que a gente organizou para poder realizar a formatura. Então, são essas memórias que eu acho que da turma mesmo, né? Dos colegas mais próximos, que são mais marcantes e que fazem parte também da formação, porque a gente tinha um grupo que prezava muito o aprender, o estudar junto, né? Então, a gente tinha, acho que muito da formação que nós conseguimos conquistar foi justamente em função do esforço conjunto, né? De um ajudar o outro, de todo mundo estar dedicado, vamos fazer o melhor trabalho que dá para fazer, uma competição, né? Então, acho que isso são memórias que são importantes que a gente guarda para a formação profissional depois, né? E procura também reproduzir com os acadêmicos que a gente dá aula, né? Procurando sempre oferecer para eles essas oportunidades. E você como professora, assim, que lembranças que você tem, ou tem algum fato assim mais interessante, algo que aconteceu na sua carreira, assim, que tenha te marcado, que você possa contar? Então, eu acho que assim, para mim é muito interessante ver o crescimento da instituição, né? Porque eu entrei em 2000, então antes disso, quando eu era estudante, a gente ainda tinha coordenador, tinha chefe de departamento, era uma outra estrutura, né? A partir da constituição da instituição, quando eu entrei em 2000, nós já tínhamos a formalização organizacional como a gente tem hoje, né? Com centros, conselho de campus, os colegiados com participação decente, os conselhos, as câmaras. E eu acho que foi interessante participar desse processo de crescimento, né? Porque a gente entrou numa fase da universidade que, assim, o salário era muito baixo, porque a gente estava começando na universidade, não tinha gente com mestrado aqui na região, então os concursos eram para especialista. E a gente foi percebendo essa evolução, né? Depois nós tivemos mestrados que aconteceram aqui, fora de sede, que foram ofertados aqui, que possibilitaram que muita gente tivesse essa formação. E aí a universidade cresceu em termos de formação dos professores, de organização de regulamentos, resoluções, né, de como as coisas funcionam. E eu acho que evoluiu muito de lá para cá. Então, se você pegar o que era a instituição em 2000 e o que ela é hoje, né, as suas regras, a estrutura de pró-reitoria, todas as pró-reitorias, a estrutura de campus, a gestão dos centros, né, tudo isso evoluiu muito, né? Quando a gente entrou, não é que era precário, mas estava no início ainda, era um volume menor, né? Então, o que a universidade é hoje, foi muito rápido o crescimento, né? Esse pouco tempo, 80 anos de instituição enquanto universidade, o crescimento foi muito rápido. E eu acho que é importante justamente, na minha experiência, ver essa expansão, né? Ver que a gente teve cursos de graduação, hoje a gente tem mestrado, tem doutorado no nosso centro em particular, né? Nas outras áreas muito mais. Então, a oportunidade de ensino que a UniOeste oferece hoje é única na região, né? Todos os níveis, todas as áreas. Então, isso aconteceu de 2000 para cá. O que a gente era em 2000 cresceu muito nesse período que eu tive a oportunidade de participar de algumas atividades, né? Então, isso para mim é bem marcante, o quanto que a universidade cresceu e se fortaleceu, se estruturou nesse período. Você atualmente é diretora do CCSA, né? Do Isso. centro.
Então eu quero que você me explique o que é o centro, o que significa o CCSA e qual que é o papel do diretor de centro. Então, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, que a gente chama de CCSA, porque a gente adora uma sigla, né, então tudo pra gente é sigla. Nos Centros Sociais Aplicadas, nós temos, nesse momento, os cursos da área de negócios, aqui em Cascavel, né. Em outros campi vão incluir também outras áreas, direito, sociologia, algo assim. Mas aqui nós temos os cursos de administração, de ciências contábeis e de ciências econômicas, que são os cursos de graduação, né. Mestrado, nós temos o curso de mestrado em administração, que é profissional, mestrado em contabilidade, que é acadêmico, e agora nós iniciamos esse ano, em 2024, né, com 10 anos da instituição do mestrado em administração, nós iniciamos o doutorado em administração, também na modalidade profissional, que é o único doutorado profissional em administração no Paraná, é o primeiro, né. Existem outros doutorados profissionais, mas em outras áreas, multidisciplinares e tal. Em administração, o nosso é o primeiro. E nós temos também o curso de ensino à distância, na nossa área, o curso de gestão pública, que é um curso que é vinculado ao UAB, então ele tem ofertas que acontecem de período em período, né, com financiamento da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, e é um curso que ele não compõe o conjunto permanente de cursos, né, do nosso centro, mas é um curso que também faz parte, que sempre tem alguma atividade. E as especializações, né, a gente tem todo ano o MBA abrindo na área de controladoria, na área de gestão financeira, gestão de projetos, então a gente sempre tem todos os níveis de ensino na nossa área, hoje a gente oferta até o doutorado. Então o acadêmico pode chegar aqui, começar a sua graduação, ou começar um curso de tecnologia EAD e concluir a sua formação até o doutorado, né? No caso o mestrado e o doutorado só presencial, mas ele tem toda a possibilidade de formação dele dentro da UniOeste, se ele quiser, né, fazer isso na área de negócios. E qual é o papel do diretor de centro na UniOeste? Então, o diretor de centro ele tem uma função administrativa, né, que é primeiramente, eu entendo que é zelar pelos cursos que fazem parte do centro, né. O coordenador tem um aspecto pedagógico, de gestão dos cursos, de administração dos cursos, e o centro, a direção, tem esse papel de dar suporte, de organizar a distribuição das atividades entre os professores, de se preocupar com as atividades dos professores, as suas licenças, férias, os projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, todos eles passam pelo centro, né? O conselho de centro faz a aprovação, né, a deliberação de tudo que é administrativo e funcional dentro do centro. E o diretor ou a diretora é a pessoa que executa as decisões do conselho de centro. Então é um nível de execução, de direção, que toma todas essas providências para que os cursos funcionem bem, né? E também, estrategicamente, cada diretor ou cada diretora vem imprimindo um pouquinho da sua contribuição, né? Procurando sempre fazer com que o centro avance com novos cursos, com mestrado, com doutorado, com outras possibilidades de internacionalização. Então, cada diretor que passou pelo centro deixou uma contribuição e avançou em algum sentido, né? A partir desse avanço, os demais também seguem fazendo alguma contribuição, né? Então a gente consegue evoluir bem no conjunto, porque sempre tem essa troca entre os cursos, né? De participação, é um centro bastante coletivo, né? Os cursos interagem muito para a gente atingir esses objetivos. Então, o papel do diretor de centro é principalmente cuidar para que os cursos funcionem bem, para que os professores possam ter boas condições de trabalho, e que essa relação entre os professores e o aluno seja, né, também muito produtiva e boa para o aprendizado deles, né? E qual que é a sua proposta de trabalho como diretora de centro, que você assumiu esse ano, né? Sim, eu assumi esse ano. Bom, a gente tem como, acho que, principal meta, né, a parte de toda a questão que está no regimento, que é obrigatório, né, enquanto função do diretor, eu acho que uma das principais coisas que surge assim como importante, como necessário a gente abordar, é justamente essa questão de cuidar um pouco também da saúde mental e profissional dos professores, né? Porque nós somos um grupo muito pequeno de professores, a gente tem observado muitos professores sobrecarregados, né? Então acho que uma das principais
contribuições que a gente procura trazer, é tentar organizar o trabalho de forma que ele possa fluir melhor, que as pessoas possam realizar suas atividades de uma maneira mais saudável, mais prazerosa, porque isso vai gerar também mais efeito positivo para os estudantes e para o centro como um todo, né? Então a questão do trabalho dos professores é um aspecto muito importante, né? Eu acho que a questão da internacionalização também é um passo importante que a gente precisa dar. Nós tivemos algumas ações, né? A cada pouco tempo a gente consegue fazer alguma coisa, mandar algum aluno para fora, mas são poucos ainda, né? 2 num ano, 1 no outro. E eu acho que é importante a gente tentar socializar um pouco mais essa possibilidade, né? Trazer mais oportunidade para que isso não seja só para alguém que tem condição de fato ficar 1 ano fora estudando, né? Mas para que a gente consiga captar recursos ou editais onde a gente possa favorecer pessoas de qualquer condição a usufruir da oportunidade da internacionalização, de ficar um pouco fora para estudar, seja por 1 mês ou por 6 meses, né? Então isso também é um aspecto que é bem importante. E a consolidação dos nossos stricto sensu, né? Dos cursos que a gente tem. O doutorado inicia agora, então tem uma tarefa importante agora nos próximos anos, os próximos 4 anos para a sua manutenção, para o seu crescimento, melhoria de avaliação. E a gente tem ainda o mestrado em contabilidade, né, que tem um interesse também submeteu, que tem interesse de submeter, né, um doutorado para o futuro. Não sei se nessa gestão ou se numa próxima, mas a gente vai construindo também esse momento para o mestrado de contabilidade também verticalizar, porque é uma das áreas que tem menor número de doutorados, né, em todo o Brasil. Então são coisas que a gente que é importante pensar, reunir a comunidade acadêmica e ver se a gente consegue colocar em prática e escolher caminhos para que isso possa acontecer. E como que está sendo a sua experiência como diretora do centro? Olha, eu acho que tem sido bastante gratificante, apesar das limitações, né, que fazem parte do processo. Tem sido gratificante poder participar, né? Eu acho que uma das principais coisas que também os diretores têm o papel de fazer é participar da gestão da universidade, não só do seu centro, né? Então os conselhos, embora sejam reuniões e mais reuniões, os conselhos são importantes porque nos conselhos cada um dos diretores pode tomar decisões que podem mudar o rumo, né, do nosso campus ou da instituição como um todo, das normas. Eu acho que essa participação é importante porque a gente conhece um pouco melhor a universidade, a gente vê como ela funciona e a gente pode usar essa oportunidade de interferir, né, e de imprimir uma característica que a gente acredita que vai ser melhor ou que vai contribuir com alguma coisa. Então, embora todas as dificuldades, o excesso de atividades e a dificuldade de adaptação, né, nesse primeiro período aí de 1 ano, eu acho que é bem gratificante e tenho feito o possível para deixar a minha contribuição. Espero que a contribuição apareça e dê resultado, né? Mas é muito gratificante, por enquanto está sendo muito gratificante. Se fosse para você resumir com uma palavra ou uma expressão, assim, toda a sua trajetória aqui, tanto de acadêmica quanto de professora, o que você diria? Palavra, ou expressão, o que você diria da sua trajetória, tudo que você já viveu aqui na UniOeste, no Festival UniOeste? Eu acho que é muito crescimento, né? Assim como a UniOeste cresceu, todos nós que estamos aqui, no meu caso, mais de 24 anos, né, como docente, não vou fazer conta de quanto tempo como discente, mas enfim, né, esse tempo todo, eu acho que o crescimento, acho que é o ponto-chave, né? A gente cresce profissionalmente, enquanto a instituição cresce na comunidade, enquanto organização, né? Então é o crescimento na medida que nós contribuímos para que a UniOeste cresça, a gente também cresce profissionalmente, né? Todo um aprendizado que acontece, que faz parte, uma coisa não acontece sem a outra, né? A UniOeste não cresce sem que a gente, enquanto professores, também assuma esse compromisso de crescer profissionalmente junto. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Olha, nesse momento, assim, eu acho que a gente está comemorando 30 anos de instituição de UniOeste, né? Eu acho que para todo mundo que estava aqui antes da UniOeste começar, né? Para quem se lembra como era difícil na nossa época, lá em 90 e 92, né? Alguns colegas que hoje são professores estudaram aqui em 90 antes de nós. Eu tive aula com colegas que depois, professores que depois foram colegas, né? A gente vê que essa comemoração é importante porque o papel que a universidade tem na região é muito significativo, né? O que era a região de Cascavel, eu moro aqui desde 87, o que era Cascavel quando eu cheguei e o que é Cascavel agora, com 30 anos de universidade, a diferença é muito gritante.
Então, esse crescimento que a universidade possibilitou não só para todo mundo que estudou aqui, para todo mundo que estudou e voltou a contribuir como professor aqui, que é um grande número de pessoas também, mas para toda a comunidade em si, né? A gente tem um crescimento muito importante da universidade. Eu acho que é muito válido comemorar esses 30 anos, porque a região cresceu muito com o crescimento da UniOeste, né? Eu agradeço pela sua participação, pela entrevista, né, nesse projeto de 30 anos da UniOeste e pela sua trajetória, né? Parabéns. Bom, obrigada.